tarde, aqui estamos nós mais uma vez no Ministério Palavras que Geram Vidas. Nessa tarde estamos reunidos, né, Graziele, para louvarmos e adorarmos ao Senhor em gratidão por tudo que Ele tem feito. E nessa tarde, a Graziele vai estar compartilhando conosco do que Deus tem feito na vida dela. Um dos grandes, né, de muitos testemunhos que o Senhor tem feito na vida dela, através da vida dela. E nessa tarde, eu quero, antes da gente começar, deixar uma palavra com vocês, queridos. Porque a palavra do Senhor diz que nós não devemos estar inquietos por coisa alguma, mas todas as nossas petições, elas vêm estar voltadas para Deus. E eu quero dizer para você que porventura está aí desanimado, desacreditado, desesperançado, que você possa, através do testemunho da vida da Graziele, receber uma motivação do coração do Pai, no teu coração. E eu gostaria de deixar essa palavra que está lá em Filipenses 4, versos 6 e 7, que diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então que você possa realmente esperar, confiar no nosso Deus. Não esteja, querido, jamais alicerçados em placas, em homens, mas em Deus, que é a rocha eterna. Seja alicerçado em Deus, que você pode passar por o que for que você venha passar. Que o Senhor, Ele vai te livrar, Ele vai te socorrer, porque Ele tem feito essas maravilhas na minha vida, tem feito na vida da Graziele, e eu tenho certeza que Ele também tem feito na tua vida. Então que você possa ser desafiado nessa tarde a estar ouvindo esse testemunho e dando lugar para que o Senhor venha agir através da sua vida. Em nome de Jesus. Amém, Graziele? Amém. O chamado de Deus para minha vida começou quando eu tinha 10 anos de idade, na minha conversão. O nosso pai era alcoólatra, bebia, fumava muito e sempre chegava em casa dando crise, dando muito trabalho em casa, brigando com todo mundo, querendo bater na minha mãe. Já diante daquela situação, teve um dia que ele chegou muito mal, passando muito mal, e caiu de bêbado na cama. Só que nisso ele começou a dar umas crises, não sei se foi convulsão, era muito pequena, e eu não aguentando mais aquilo, eu pedi a Deus, falei com Deus do meu jeito, que se Ele libertasse meu pai, se Ele tirasse aquele mal que estava destruindo a nossa família, que eu ia servir a Deus pro resto da minha vida. Então, dali em diante, eu comecei a ver a transformação de Deus na vida da nossa família. Meu pai, em nome de Jesus, ele foi liberto da bebida, do cigarro, e parece que assim, nós passamos por uma turbulência muito grande, mas Deus tem boas novas para nós. Então, assim, a partir daí eu comecei a servir a Deus, comecei a frequentar a igreja evangélica, comecei a andar nos caminhos do Senhor. Mas como, né, na nossa vida tem várias pedras de tropeços, numa dessas pedras a gente sempre tropeça. E eu, na minha adolescência, dos 16 aos 17 anos, eu passei por uma fase de rebeldia muito difícil. Dei muito trabalho para os meus pais, para minha mãe principalmente, que eu me desviei por caminhos que não me levavam a Deus, mas eu achava que esses caminhos do mundo iam me preencher com aquilo que eu estava precisando. Só que não me enchia, porque na verdade o que eu precisava era de Deus, mas eu não entendia. Mas Deus, Ele é tão maravilhoso, tão misericordioso. Aos meus 17 anos, as minhas primas que frequentavam a igreja Nova Canaã, em Betim, me convidou para poder passar a virada de ano, de Réveillon na igreja. E minha mãe, mais que depressa, falou para eu ir, eu aceitei, fui. E assim, quando eu cheguei naquele culto, naquela ministração, antes de eu entrar, Deus já começou a falar no meu coração. Deus já começou a falar: filha, né, seja bem-vinda, eis-me aqui, eu estava à sua espera todo esse tempo.
E isso assim, durante o culto todo eu chorei e agradeci a Deus. Então quando teve uma parte do culto que eu vi o grupo de dança da igreja, do Ministério Sopro, eu não conhecia, quando eu vi as meninas ministrando aquela música Perto Quero Estar, eu não aguentei, sabe, eu me quebrantei diante do Senhor e comecei a chorar na presença de Deus mais e mais e pedir perdão a Deus pelas coisas erradas que eu havia cometido, pelos erros que eu tinha caído, e pedir a Deus misericórdia, para Ele ter misericórdia da minha vida, porque eu não queria mais aquela vida vazia, eu queria uma vida cheia da presença de Deus, eu queria uma vida que fizesse sentido, eu não queria viver simplesmente por viver, eu queria sonhar sonhos de Deus para minha vida. Então a partir daquele momento, eu abri meu coração e comecei a sentir o chamado de Deus na minha vida, que começou a queimar. Quando eu via as meninas ministrando, eu sentia tão forte a presença de Deus, que é como se tivesse só eu e Deus, não tivesse mais ninguém naquele lugar. Eu comecei a adorar e a glorificar o nome de Deus, e a partir dali eu comecei a frequentar aquela igreja, comecei a ir aos cultos, e Deus foi trabalhando comigo, Deus foi levantando pessoas que foram trabalhando, que foram orando junto comigo. E assim, Deus foi me fortalecendo. Depois de um ano que eu estava ali naquela congregação, Deus começou a queimar cada vez mais e mais o chamado dele para minha vida. Que Deus não me queria ali simplesmente para ficar sentada no banco. O chamado dele para minha vida já vinha desde o ventre da minha mãe. E eu não entendia isso. Então Deus começou a trabalhar no meu coração, a queimar essa vontade. Foi então que eu me apaixonei. Me apaixonei pela dança. Que eu vejo assim, quando eu me dispus a fazer a vontade de Deus, eu falei assim, Deus, então cumpra a sua vontade em minha vida. Eu não sei se é da sua vontade eu estar ministrando. Na época eu falava dançando, que eu não entendia muito bem essa questão de ministração, não sabia discernir muito bem, mas que for só seja para ficar orando, ou se for para cuidar do ministério de crianças ou na intercessão, que o Senhor vai me direcionar e o Senhor vai me colocar. E que eu quero dar frutos, eu quero ser uma árvore frutífera, eu não quero ser uma árvore seca na tua presença, eu quero dar frutos, eu quero alcançar vidas, eu quero ganhar almas para o Senhor. E a partir deste momento que eu abri, queridos, sabe, meu coração para Deus, Deus começou a trabalhar, Deus começou a agir. Depois de um certo tempo, eu conheci o meu esposo, o Rogério, e nós assim no início éramos só amigos, ele conversava muito comigo, nós orávamos muito juntos, e ele já fazia parte do ministério de dança na igreja já há algum tempo, de break, então assim, ele fazia um trabalho muito exemplar, muito bacana e muito lindo, porque eles resgatavam vidas de pessoas que estavam drogadas, pessoas viciadas, e a partir de um dia da semana, ali naquela comunhão com Deus, eles dançavam ali na presença de Deus e falavam do amor de Deus, e ali eu via vidas sendo curadas, vidas sendo convertidas, sendo salvas na presença de Deus. E eu falei assim, meu Deus, eu quero isso para minha vida. Eu quero que pessoas cheguem até mim e vejam que viu a glória do Senhor na minha vida. Eu não quero que as pessoas vejam a mim, Grisele, não, mas eu quero que vejam o Senhor. Então, passado-se um ano e pouco, mais ou menos, eu conversei com ele, falei com ele desse desejo que queimava no meu coração de fazer parte do Ministério de Dança da igreja. Ele me convidou para poder ir conversar com a líder, com a Adriana. Então nós fomos até onde ela estava, ele tinha marcado um horário com ela e ele colocou essa questão para ela, que eu já havia pedido para Deus, e assim, sempre eu em oração, sempre buscando, sempre jejuando e pedindo que Deus direcionasse, se fosse da vontade de Deus ia dar tudo certo, que Ele ia encaminhar tudo. Então ela pegou e me convidou para poder assistir a um ensaio no sábado. E eu fui, queridos. Quando eu cheguei nesse ensaio, eu fui para poder assistir. Eu cheguei, eu vi assim, uma comunhão tão gostosa, sabe? As meninas estudando a palavra de Deus, aprendendo mais sobre
né, os propósitos de Deus para as nossas vidas. E eu me apaixonei cada vez mais e mais. Então eu falei assim, Senhor, agora eu tenho certeza, é isso que o Senhor quer para mim. Então no final do ensaio, a Adriana me chamou, perguntou o que eu tinha achado. Eu falei assim, Adriana, eu tenho certeza que esse é o chamado de Deus para minha vida. Então a partir dali em diante, eu comecei a ir nos cultos, né, da dança, comecei a participar das ministrações. Nós tínhamos tipo uma célula onde nós orávamos, congregávamos, mas até então eu não estava preparada para poder ministrar lá na frente. Porque, queridos, quando a gente vai para frente, não é simplesmente dançar. A nossa vida tem que estar muito preparada na presença de Deus, porque todas as afrontas do diabo, todas as setas do inimigo vêm para aqueles que estão na frente da batalha. Então são os ministros do louvor, o ministro da palavra, os ministros da dança, que estão ali na frente, eles vão receber as primeiras setas do inimigo. Então se você não tiver muito com a sua vida, muito na unção de Deus, muito preparado, respaldado espiritualmente, você não aguenta, você cai na fé, você fica frio espiritualmente, você fica até mal porque você não está preparado. O seu espírito não está preparado para receber aquela carga que é muito pesada, porque vem todos os problemas de várias pessoas que estão ali da igreja, que vão buscar algo de Deus. Então elas chegam ali, é como se tudo de ruim, tudo, assim, todos os problemas, todas as doenças, toda essa carga pesada viesse ao encontro de quem está na frente. Então, sabe, aí eu vejo quanto que é ali que eu aprendi e que eu vi quanto que é importante a gente preparar a nossa vida diante de Deus a cada dia. Antes da gente pedir Deus para abençoar uma coreografia, na montagem de uma coreografia, pedir Deus primeiramente para trabalhar a nossa intimidade, a nossa vida pessoal e o nosso eu. E ali também, junto naquelas ministrações, eu aprendi que nós devemos pedir para que Deus diminua o nosso eu a cada dia. O nosso eu precisa ser confrontado mesmo, ele precisa cair por terra, porque, queridos, nós não somos nada diante de Deus, nós só somos servos. Então Deus não vai chamar quem é capacitado, quem já se acha o bom demais, quem já se acha o melhor, o dono da técnica, já se acha o dono do conhecimento. Deus, deixa eu te falar uma coisa, Deus não vai trabalhar com você. Deus não vai trabalhar com essas pessoas. Deus, ele vem trabalhar, ele chama os fracos, os oprimidos, os caídos. Por quê? Deus precisa de um coração quebrantado e contrito para que ele possa trabalhar, para que ele possa derramar o amor dele. E que essa vida venha ser canal para que Deus possa usar. Então, nesses cultos, eu aprendi a deixar Deus a trabalhar na minha vida, a ter uma comunhão, uma intimidade com Deus e procurar ser luz dentro da minha casa, ser luz no meu trabalho, ser luz na minha faculdade, porque ser luz, sabe, dentro da igreja é muito fácil. Deus não quer que a gente seja luz no meio da luz, não. Deus precisa que sejamos luz no meio das trevas, no meio da turbulência, dos conflitos, das brigas. É ali que nós precisamos dar o nosso testemunho e fazer a diferença. Então, a partir daí, querido, sabe, Deus começou a trabalhar no meu coração. E assim, a nossa líder, a Adriana, ela é uma pessoa muito usada por Deus, que Deus dava ela estratégia para tudo. Todas as ministrações, Deus dava estratégia a ela para poder estar direcionando. E sempre, ela nunca abria mão, primeiramente, nos ensaios. Nós tínhamos que fazer a devocional, tínhamos que buscar a presença de Deus, tínhamos que ler a palavra, nos alimentar o nosso espírito, porque depois, queridos, a coreografia fluía naturalmente, não precisava a gente ficar quebrando a cabeça, sabe, ficar ali desesperado, porque vinha, Deus agia naturalmente, porque Deus age nas coisas simples. Deus não age em meio a muita técnica, Deus age na simplicidade. Então, sabe, Deus começou a fluir e cada experiência que eu comecei a ter, comecei a ministrar na minha igreja, comecei a ter com Deus, foram experiências maravilhosas e marcantes, que marcaram assim, pro resto da minha vida. Eu lembro que na primeira vez que eu fui ministrar, foi num domingo de
manhã, e que a maioria das meninas não tinha uniforme, não tinha roupa. E que veio um grupo de fora da igreja, estava tendo um congresso na igreja, e onde o grupo de dança, a gente fazia participações naquela ministração do louvor. E eu vi ali o quanto que Deus agiu. Irmãos, nós convertes simples, de legue, blusa preta, de sapatilha, algumas descalços, com um pano de saco, vestido de pano de saco somente, por cima das vestes pretas. Deus agiu de uma forma tão tremenda, sabe, na nossa vida, que Deus foi transbordando na minha vida, na vida das meninas que estavam ministrando na dança, e que foi contagiando cada um que estava presente ali naquele lugar. E Deus foi agindo poderosamente, sabe? Pessoas foram quebrantadas pelo amor de Deus, pessoas foram curadas, pessoas foram ministradas. E assim, a nossa comunhão, a partir daí, foi ficando cada vez mais forte. Eu falo que quando nós servimos a Deus em um ministério, nós criamos uma segunda família. E aquela era a minha segunda família. O ministério só era a minha segunda família. E assim, eu amava de paixão, sabe, fazer aquilo para Deus. Eu ficava na igreja de segunda a segunda e assim me doava de coração, que para mim não tinha coisa melhor do que estar servindo a Deus. Eu amava servir, fazer a vontade de Deus. Quando precisava de alguma coisa na igreja, eu me dispunha a ajudar, procurava as coisas para poder fazer, porque eu queria servir. Deus colocava essa chama, sabe, isso queimava no meu coração, eu tinha essa necessidade de servir. Então, assim, a minha mãe muitas vezes questionava, não entendia os planos de Deus para minha vida, porque eu ficava muito tempo na igreja. E eu falei assim, mãe, eu estou na igreja, eu estou buscando o Senhor, Deus está trabalhando na minha vida. Isso, com o tempo, Deus foi trabalhando isso na vida dela, e ela foi vendo a diferença, sabe, no meu agir, na minha convivência, no meu respeito com os meus pais, que foi melhorando dentro de casa. Então aí Deus assentou, acalmou seu coração ali, sabe? Ela, a partir de então, irmãos, ela não falou mais nada, sabe? Deixou eu buscar e servir a Deus. E assim, eu lembro de cada experiência que eu tive, foi muito marcante. Eu lembro que eu servi um ministério que eu era confrontada o tempo todo, e muitas vezes eu não entendia. Que eu lembro que uma das minhas paixões também foi sempre desenhar. Desde pequena eu gostei de desenhar, gostei de criar, sabe? E isso não é uma coisa minha. Eu creio assim que foi um dom que Deus me deu. Porque eu criava coisas que eu não copiava de nenhum lugar. Deus trazia à minha mente aquele croquis, aquele modelo daquela roupa, e eu simplesmente esboçava no papel alguns traços e via o cuidado de Deus ali. Então, quando foi no primeiro DVD da igreja, Nascidos para Adorar, que foi gravado, a Adriana ali, ela me chamou e me pediu para que, explicou o que ia ser feito, o trabalho que ia ser desenvolvido, me chamou e pediu para poder estar orando e estar buscando de Deus, diante daquele propósito ali, para que Deus viesse trabalhar, para poder desenhar os figurinos. Eu fiquei tão feliz, gente, fiquei tão feliz, porque eu via que Deus estava unindo o útil ao agradável. As coisas assim que Deus tinha me dado, agora eu podia devolver para Ele, em forma de adoração a Ele. Então eu comecei, a partir de então, a fazer os figurinos do ministério, comecei a desenhar, e nós começamos a fazer os uniformes para o ministério. E eu lembro naquela gravação, sabe, do DVD da igreja, assim, foi algo tão sobrenatural. Deus agiu profundamente, que eu vejo o cuidado de Deus o tempo todo. Que assim, o grupo era muito grande, não tinha como todas as meninas participar. E eu tinha 1 ano e meio praticamente de ministério, tinha pouco tempo. Então a Adriana me falou assim, meninas, orem a Deus, que Deus vai estar direcionando, vai estar tocando o coração de quem vai estar participando. Ela já tinha selecionado aproximadamente 10 meninas que iam estar participando, que ela falou que tinham que ser 10, não poderia passar por causa dos equipamentos, um monte de detalhes e tal. Mas naquilo, gente, eu me apaixonei pelaquela gravação, daquele DVD, que eu falei assim, Senhor,
antes de ter essa gravação. Eu quero que o Senhor trabalhe na vida da sua igreja, eu quero que o Senhor cure, eu quero que o Senhor restaure, porque a sua igreja precisa ser restaurada, precisa ser curada, precisa ser liberta. E eu fiz um propósito com Deus de 70 dias de jejuar, de carne mesmo, de não comer carne alguma durante 70 dias nesse propósito, para que Deus pudesse estar levantando as pessoas certas, segundo o coração dele, para que pudesse estar levando a mensagem de vida, a mensagem de cura, a palavra de Deus que fosse alcançada, cada pessoa que viesse estar se envolvendo ali, que pudesse ser alcançada aquelas pessoas que não conheciam a palavra de Deus. Então, para minha surpresa, um dia de uma reunião, a Adriana nos reuniu, fez uma reunião com um grupo de dança, e ali ela falou quem estaria participando. E assim, eu não estava preocupada se eu ia participar, se eu não ia. Eu só queria que as pessoas que estivessem ali fossem usadas por Deus. E ela pegou e me escolheu, sabe? E eu vi assim que criou muitas coisas. Algumas meninas que já estavam mais tempo que eu ficaram inquietas, ficaram mesmo com inveja mesmo, ficaram incomodadas, começou a surgir fofoca no meio. E eu falei assim, Senhor, tenha misericórdia. E eu percebendo aquilo ali, eu comecei a orar pela vida das minhas irmãs. E comecei a pedir a Deus para poder quebrantar e a tocar no coração delas, para que Deus derrubasse toda inveja, sabe, todo ciúme, que isso viesse cair por terra no nome de Jesus, porque maior era o propósito de Deus. Porque muitos queriam aparecer no DVD e eu não estava nem ligando para isso. Se aparecesse, não aparecesse, o que importava para mim é que o propósito de Deus fosse cumprido ali na nossa igreja, na vida daquelas pessoas que iam estar ali presentes naquela gravação. Então, querido, sabe, foi assim, meses de preparação, de ensaio, de luta. Eu lembro assim, que tinha dia que eu saía do serviço por volta de umas 5 horas da tarde, chegava na igreja umas 18 horas e ali ficávamos ensaiando direto até 2h30 da manhã, 3 horas da manhã. E ele, aquilo muito desgastante, a gente ficava cansado, os músicos, o pessoal da dança, mas eu via assim, o poder de Deus todo o tempo, sabe? Então quando a gente dava algum problema, a gente orava, a gente intercedia um pela vida dos outros, para que Deus pudesse estar no controle o tempo todo. E ali muitas das vezes, não foi uma nem 2 vezes, foram várias as vezes que eu saí do ensaio e fui dormir na casa da Adriana. Não só eu, mas assim, como outras meninas do ministério também foram dormir na casa dela. E assim, era cansativo, gente. Sabe? Outro dia eu acordava cedo para ir trabalhar de novo, e no outro dia a mesma rotina, isso até a gravação. Mas assim, eu falei, Senhor, se tudo for para engrandecer o teu nome, for para te glorificar, para que todos vejam a glória do Senhor neste lugar, tudo valeu a pena. E eu faria tudo de novo, sabe? Não me arrependo de nada, eu faria tudo de novo, outra vez, cada preço, cada noite sem dormir, mal dormida, queda do jejum, sabe? Cada luta que eu passei, eu passaria de novo, pelo nome do Senhor, queridos, porque sem Deus a gente não pode nada, mas para Deus, quando Deus nos chama, você é capaz de enfrentar tudo, tribulações, você é capaz de enfrentar tsunamis, tempestades na sua vida, você enfrenta tudo por causa de Deus. Então eu me apaixonava por esse Deus maravilhoso cada dia mais e mais. Eu me apaixonava pelo ministério cada dia mais e mais. E falava, Senhor, eu não quero jamais sair desse ministério, porque é bom demais estar aqui. Só que como ninguém é perfeito, irmãos, né? Enquanto eu estava ali no foco de Deus, todo o tempo, as igrejas, todas as igrejas acontecem desentendimentos, acontecem intrigas, brigas, desentendimentos, fofoca, sabe, traição, isso acontece em todo lugar. Vai achando que na sua igreja não acontece isso, não, pois acontece. Mas nós devemos nos apegar em Deus, nós devemos ter o foco em Deus,
Então, a partir do momento que nós colocamos Deus como nosso foco, sabe, nada disso nos atinge. Sabe, pelo contrário, Deus nos fortalece a cada dia para a gente orar pela vida dessas pessoas que estão em falta com Deus. Que seja o pastor, que seja o irmão, que seja o líder de louvor, sabe, seja quem for o líder da dança, sabe, Deus vai trabalhar com cada um. E eu comecei a colocar isso para Deus. Depois de um certo tempo, eu comecei a namorar com o Rogério, né, como ele também participava da dança também, então assim, eu via que Deus casava tudo bonitinho, Deus fazia as coisas tudo casadinho, e eu via assim, o cuidado de Deus o tempo todo. Mesmo quando eu não queria namorado, Deus falou, tá aqui filha, você não tá pedindo, mas eu tô te dando, receba. E assim, eu pude ver que ele veio na melhor hora, Deus colocou ele na minha vida, eu falo que ele é uma bênção de Deus na minha vida, que Deus colocou nos momentos que eu mais precisava, que eu estava mais fraca espiritualmente, que eu estava fraca na fé, e Deus colocou meu esposo como um anjo, que veio para abençoar a minha vida, que veio trazer palavras de conforto no meu coração, que veio estudar a Bíblia junto comigo, que veio orar pela minha vida, que veio fazer orações, que veio jejuar, que veio interceder junto comigo. Então, assim, foi o que me ajudou, o que me levantou. Então, eu vi o cuidado de Deus o tempo todo. Então, a partir do tempo, depois de namorarmos 3 anos, na presença de Deus, Deus nos proporcionou, nos abençoou mais uma vez com o casamento, com a nossa união em Deus. Então, me fala que nós nos casamos ali. E eu vejo assim que Deus me usava, queridos, no ministério todo o tempo. E assim, o ministério, enquanto eu estava, passou por 3 lideranças. Na liderança da Adriana, eu vi a Adriana como uma mãezona que estava ali para acolher os tempos difíceis, os tempos alegres, as alegrias e nas tristezas, ela estava ali para acolher todo o tempo. Então, assim, toda vez que nós tínhamos um problema, tínhamos uma alegria, a primeira pessoa que a gente pensava em compartilhar era a Adriana. E isso, assim, depois ela passou por algumas questões pessoais da vida dela, ela precisou se ausentar por um período do ministério, onde a Pâmela, que é uma amiga, assim, que eu amo demais de coração, veio assumir por um período do ministério. A liderança provisoriamente até a Adriana voltar ao ministério. E eu lembro que antes da Pâmela ser a líder do ministério, nós já éramos muito amigas. Eu lembro que quando Deus nos proporcionava de ministrarmos juntos, Deus fluía tanto da presença dele, que era tão bom, era tão agradável a comunhão que nós tínhamos uma com a outra. Então era assim, uma olhava para a outra e já sabia o que a outra pensava. Então você via a conexão e essa busca espiritual, nessa intimidade ali, nós víamos Deus agindo o tempo todo, até no meio entrevista, igual tinha vez que tinha músicas preparadas, nós ministrávamos, tinha vezes que nós montávamos coreografia, chegava na hora, esquecíamos tudo, mas víamos o poder de Deus agir, porque era sobrenatural, era uma coisa que não dava para explicar. E no final nós víamos o cuidado de Deus o tempo todo. E durante um período a Pâmela ficou, por questões pessoais ela precisou sair também da liderança, que vocês acham que não, queridos, sabe, mas liderança, ser líder é pesado demais. É muito pesado, tem que ser pessoas escolhidas por Deus mesmo, tem que ter o chamado de Deus, porque é opressão demais, é pressão espiritual, é problema demais, vem problemas na sua vida, vem problemas das outras pessoas para a sua vida, você tem que ajudar, você tem que dar uma palavra de conforto, você tem que ter sabedoria. Então assim, nós por nós mesmos, nós não conseguimos. Só o amor de Deus mesmo para capacitar aquele que Deus tem chamado. Então ela saiu assim da liderança, mas continuou no ministério. E em meio à reunião, a Adriana não conseguiu voltar, questões de saúde mesmo, ela não conseguia voltar. Ela precisava um tempo dela com Deus, ela precisava cuidar, restaurar a saúde dela, para ela estar 100% com a gente de novo. Deus foi preparando, Deus preparou a Ágata, que foi a nova líder no tempo que eu estava ali de ministério. E assim, eu e a Ágata, nós éramos muito amigas, nós nos conhecemos, não esqueço disso, no primeiro
congresso de jovens da igreja da Nova Canaã. Foi no sítio da igreja. Naquilo não tinha cama pra gente dormir direito. A gente pegou dois colchões, jogou no chão da sala, lá da casa, e deitou 4 meninos, 2 colchões estreitinhos. Isso a gente intercalou, uma pra cima, uma pra baixo, pra caber. E ali eu não conhecia ninguém. Não conhecia ninguém ainda, não tinha muito contato na igreja, principalmente as meninas da dança. E a primeira pessoa que me convidou para poder deitar ali, perto, foi a Águia. Eu lembro como se fosse hoje. E que Deus nos uniu tanto, foi uma coisa tão interligada, uma coisa tão próxima, que Deus começou a surgir ali, Deus começou a fazer crescer uma amizade na presença dele, uma amizade forte. E Deus foi fortalecendo, né, que nós fomos ficando muito próximas, nós passamos a ficar juntas mais tempo, começamos a buscar mais de Deus. E assim, eu via que todas as vezes tinha ministração, porque nós éramos separados em grupo, para não sobrecarregar os domingos, sempre eu estava ou no grupo da Agatha ou no grupo da Pamela. Quem eu era, né, tinha elas como muito amigas, tinha outras meninas também que eu me identificava muito, mas assim, as que fizeram mais parte da minha vida, que fizeram grande diferença, que compartilhou momentos difíceis da minha vida durante essa trajetória, e eu compartilhei também momentos, crises delas também, onde uma pôde ser ajudadora da outra, onde uma pôde dar uma palavra de conforto para a outra, pôde ajudar, ser amiga que cada uma precisava naquele momento. E assim, eu e a Agatha, nós nos dávamos muito bem. Então, no início do ministério, Deus me preparou como um suporte dela. Eu via assim, que ela até brincava muitas das vezes que eu era o braço direito dela. Porque em todas as decisões, sempre nas reuniões, nas ministrações, nos ensaios, nos cultos, ela sempre fazia questão de eu estar presente. E eu sempre pedindo a Deus para poder estar direcionando, para Deus estar fortalecendo, para Deus estar dando sabedoria. E Deus foi direcionando e Deus foi cuidando. E eu lembro assim, quando eu via nessa trajetória algumas meninas saindo do ministério, algumas por questões de trabalho, outras por questões de saúde, outras por causa da escola, precisaram sair. E eu olhava aqui e falava, Senhor, eu não quero nem pensar quando for a minha hora de sair. Porque, queridos, nós somos uma árvore. Nós somos uma semente de uma árvore. Deus nos planta onde Ele quer. Eu falo uma coisa para vocês. Onde Deus te plantar, não fique estagnado, não. Sabe, procure florescer, dar frutos. O tempo que você estiver naquele lugar, na sua igreja, onde Deus te plantar, procure dar frutos para o Senhor. Porque mais tarde, mesmo que você não venha colher esses frutos, mas outras pessoas que venham vir estar ali, sabe, vão colher os frutos que você plantou. Então, assim, eu estava ali, eu sabia que Deus tinha preparado um tempo para mim e que esse tempo ia chegar. E eu sempre com muito medo de sair daquele ministério ali, porque eu não sabia como que eu ia viver sem essa comunhão, sem essa presença. Mas aí, com o passar do tempo, quando foram tendo as divisões dos grupos, nós deixamos de ter Deus como foco. Aí, queridos, quando a gente deixa de ver a Deus, quando você está caminhando ali, na sua caminhada de fé, e você vê só Deus, não vê mais nada, por mais que as coisas estejam difíceis, por mais que esteja tribulado, Deus é o seu suporte, Deus te sustenta. E ali eu via que Deus sustentava, mas a partir do momento que nós começamos a desviar o nosso olhar para as pedras de tropeço que estavam na nossa frente, dos erros dos nossos irmãos que estavam ao nosso lado, nós começamos a desfocar de Deus. Então, irmão, sabe? Nós abrimos brechas e o diabo começou a agir naquele ministério. Começou a agir de uma forma, assim, terrível. Sabe? Onde Deus não se fazia mais presente, começou a surgir muita intriga, muita fofoca, muita picuinha demais, muita panelinha, onde já não havia comunhão mais. Nós íamos
ensaiar, não tinha oração mais, Deus não era o centro. Eu via assim que cada um estava preocupado com o seu eu, consigo mesmo. As pessoas estavam se sobressaindo acima de Deus, queriam colocar o seu eu acima da vontade de Deus. Ah, eu vou ministrar hoje, eu vou dançar hoje, não é nem ministrar mais não, eu vou dançar. Ah, deixa eu ver se minha maquiagem está perfeita, deixa eu ver se meu cabelo está perfeito, se a minha veste não está amassada. Claro, queridos, que nós vamos fazer alguma coisa para Deus, nós temos que procurar fazer o melhor possível com excelência. Mas desde que o nosso eu esteja lá embaixo, no pó, a partir do momento que ele procura sobressair, tomar o lugar de Deus, aí já há alguma coisa de errado, porque não tem como Deus agir. Se você tira Deus do seu coração e coloca só o seu eu, não tem lugar para ele e ele não vai ficar. Então começou essa questão de ter uma disputa, de ter uma inveja, um ciúme. Isso foi assim, me incomodando no jeito que eu comecei a ficar mal com tudo aquilo. Então eu ia para as reuniões, quando nós tínhamos, todas as vezes eu era muito confrontada. E eu era uma pessoa assim, que sempre colocava opinião, gostava de falar para poder dar ideias novas no ministério, que precisava melhorar, para melhorar a nossa comunhão. E a partir do tempo, quando começou a surgir esses conflitos, que Deus já não estava presente, a Agatha não me ouvia mais, que era líder do ministério, as minhas amigas não me ouviam mais, mas não só a mim, ninguém se fazia ouvir por mais ninguém. Era uma discórdia total, as pessoas falavam, só criticavam, humilhavam umas às outras, falavam dos defeitos, dos erros, dos pecados que os outros tinham cometido, mas esqueciam de apontar o dedo para si mesmo. Porque nós somos falhos, nós somos humanos, nós somos carnais. Nós erramos, mas uma coisa nós não podemos é permanecer no erro. Se você erra, Deus te sustenta para você levantar, você conserta com Deus sua vida e segue em frente. Mas ele já começou a cair no comodismo. Ah não, tá tudo bem, tá tudo normal. E Deus começou a me incomodar. Deus falou, filho, eu não te quero aqui. E eu comecei a temar com Deus. Eu disse, Senhor, mas eu não estou preparada para sair. E Deus falando comigo, filho, eu não te quero aqui mais. Eis que o meu tempo para a sua vida, neste lugar, já cessou. Você deu frutos enquanto eu achei que você deveria dar. Agora você tem que dar frutos em outro lugar. E Deus falava comigo, queridos, e eu não entendia. Sabe? E eu temava em querer fazer minha vontade. Porque nessa altura eu já não estava muito ligada na vontade de Deus. Eu já estava olhando para o meu eu. Para o meu egocêntrico. Eu só queria fazer minha vontade. Eu falei assim, não Deus, mas eu gosto de ficar aqui. É tudo tão confortável, é tudo tão bom. Eu já conheço todo mundo do louvor. Eu já tenho contato com todo mundo. Já conheço meninas da dança. Tá ruim, Deus, mas é uma fase. Esses desentendimentos nossos vai passar. E isso eu fui empurrando, fui levando durante um bom tempo, uns 6 meses, mais ou menos, e Deus me incomodando. Eu lembro, irmãos, que cada vez que eu ia ministrar, Deus me confrontava. E aquilo eu não conseguia ministrar, que Deus me confrontava tanto, que eu começava a me quebrantar na presença dele, e Deus assim, não me queria ali, Deus mandava eu sair e eu persistia, eu temava com Deus. Eu sou uma pessoa muito teimosa, sabe? E Deus falando que não, e eu quero, Deus, já que você quer, então fica. Então, pela minha teimosia, sabe, Deus me permitiu passar por duras penas, por duras provações. Que eu vejo assim, se eu tivesse saído no tempo que Deus queria que eu saísse, eu teria evitado tantas desavenças, tantos confrontos, sabe, com algumas irmãs minhas no ministério, mas eu vejo assim, hoje, já depois de Deus me curar, eu vejo que tudo que eu passei foi necessário. Cada coisa que eu passei, cada luta, cada batalha, eu via que foi um aprendizado de Deus para a minha vida. Então, quando eu já estava no meu último período da faculdade, já pronta para me formar, no meu penúltimo ano, no 7º período, em 2009, eu passei por uma turbulência tão grande na faculdade
que eu chorava e gritava na presença de Deus, que eu falava, Senhor, eu não vou aguentar, tá pesado demais. E eu não dava muito certo com o meu orientador, e ele falava para mim fazer umas mudanças no meu trabalho, eu fazia, ele não lia, e eu pedia perguntava para ele o que precisava mudar, ele mandava eu mudar, ele mandava eu colocar uma coisa que ele já havia para eu tirar, e isso me irritava tanto que eu ficava nervosa com ele, e até chegar ao ponto da gente de desentender mesmo, da gente brigar dentro da sala da orientação, e que eu vim para casa e chorei, e falei assim, Deus, o que está acontecendo comigo? E Deus virou e falou assim, lembra? Pela sua teimosia, você temou me desobedecer, agora você está colhendo aquilo que você plantou. E eu lembro assim, que depois de um tempo eu pedi eu lembro todas as reuniões que tinha no ministério, teve uma que eu não esqueço dessa, foi a que mais me marcou. Que assim, eu me sentia literalmente, eu era pregada, eu me sentia como Jesus na cruz. Pregada na cruz e apedrejada. Porque em meio àquelas reuniões, nós fazíamos mensalmente a reunião com todas as meninas do ministério para ver as coisas que estavam acontecendo, né, para poder ter uma devocional, para ter uma palavra ali de conforto, para ver onde tinha os problemas, para a gente fazer corrente de oração, para orar, para Deus agir mediante aquele problema. E eu lembro em uma dessas reuniões que nós já não estávamos muito bem, que foi a Aida fez uma dinâmica do mel e do limão. Nisso ela picou vários limões numa bandeja e na outra bandeja tinha vários favos de mel. Aí a dinâmica era o seguinte, quando você tinha que pegar um limão e ver para quem que você ia dar. Então, se uma pessoa falou alguma coisa que te machucou, ou se uma pessoa falou alguma coisa que você não concordou, ou se você não fosse de acordo com a conduta daquela pessoa dentro do ministério, da postura dela, você ia dar um limão, mas falar por quê. E o mel também, da mesma forma, se você achava que aquela pessoa estava conduzindo bem, estava de acordo ali, estava indo bem com o ministério, você ia dar um mel para aquela pessoa e falar por quê também. Queridos, eu acho que eu nunca chupei tanto limão na minha vida. E assim, limão puro, amargo e azedo, sem mel. Eu lembro que uma das meninas, eu acho que ela ficou com dó de mim, eu acho, né, de tanto eu chupar limão, porque todas as meninas que estavam na reunião me deram limão. Eu lembro assim que eu fui a única que dei limão pra Lívia. E eu confrontei mesmo. Qual que era o papel dela de liderança ali, que ela não estava fazendo, eu estava vendo o que você estava fazendo, e as meninas, não sei se tomaram os dores dela, e eu sei que a partir daí todo mundo me deu limão. E eu assim, só recebendo, batia de um lado e virava alface. E simplesmente ouvindo e virando alface. E eu chupei a bandeja toda de limão. Não era uma das limão, era muito limão. E com a casca, tinha apertado, então amargava a boca, era terrível. Mas eu vi ali como que Deus estava tratando. Então, nas feridas, os machucados, eu via que ali o gosto do pecado na minha vida, Deus tratou comigo, foi muito amargo. Eu não sei se Deus tratou com as meninas da mesma forma que tratou comigo, mas eu vi dessa forma, que Deus estava tratando comigo falhas, erros meus, coisas que Deus queria que eu abrisse mão e que eu não queria. Então eu estava pagando preço pelo meu pecado. E eu lembro que elas falavam tantas coisas ruins de mim, tantas coisas maus, assim, que eu me sentia literalmente na cruz. Mas eu não me sentia igual a Jesus. Eu me sentia uma pessoa pior do mundo. Eu me sentia uma pessoa crucificada, mas eu me sentia a pior pessoa, a pessoa mais podre, mais suja que a lama. Então eu me sentia muito mal com isso. Sabe, nesse dia eu vim pra casa e eu simplesmente chorei e não conseguia compartilhar com meu esposo. Eu chorava. Então, depois de muito chorar, Deus usou meu esposo para poder falar comigo e trazer uma palavra de conforto no meu coração. E falou o seguinte, que Deus estava me mudando, Deus estava me moldando. E precisava, aquele limão, eu precisava deles, porque era
Deus estava me limpando. Eram cicatrizes que estavam sendo curadas, eram machucados que Deus estava curando, estava cicatrizando, e que tinham feridas abertas ali há anos, e que muitas pessoas não tinham coragem de chegar e falar comigo. E a partir daquele momento que abriu aquela oportunidade, eu vi quanto as pessoas pensavam de mim. Mas eu parei para pensar, falei assim, poxa Deus, será que eu sou só essa pessoa ruim que elas estão falando? Será que eu não faço nada de bom pro Senhor? Meu Deus, eu já fiz tanta coisa boa para ti, já fiz tanta sua obra, e as pessoas, será que não veem nada disso, só vê as coisas ruins? E Deus vai me mostrando que eu não tenho que me achar nada, porque eu não sou nada. Porque se eu estava ali era porque Deus quis. Deus quis que eu passasse pelaquela situação, por aquele confronto. Então, depois que passou a situação, irmão, eu me senti tão mal que eu não sentia mais bem ali. Eu não me sentia mais em comunhão com as minhas irmãs. Eu já não me sentia em casa de novo. Eu entrava na casa de Deus, eu me sentia uma pessoa estranha. É como se Deus não estivesse ali. Então isso foi me incomodando. Eu fui indo nos cultos, eu saía, eu não conseguia mais buscar a presença de Deus, eu saía vazia, entrava vazia e saía mais vazia do que eu entrei. E eu falava, Deus, eu não quero viver de aparência, Senhor, me tira daqui. Agora eu peço o Senhor para me tirar. Então Deus colocou no meu coração para eu me ausentar por um período do ministério. Mas que eu não ia me ausentar por um período. Que Ele só estava me preparando para poder me tirar. Para Ele me tirar aos poucos. Por quê? Para que Ele fosse tratando isso no meu coração. Para que Deus fosse curando isso na minha alma. Porque eles vão falar com vocês uma coisa. Uma pessoa que é apaixonada, quando as pessoas falam, você não ouve mais nada. Você só vê a sua paixão, você só ouve a sua paixão, porque para você tudo é perfeito. Mas ali, a paixão de Deus no meu coração já tinha se apagado, a paixão pelo ministério já tinha morrido, eu estava morrendo. Então, durante um período, aí eu fiz uma reunião com as meninas do ministério. Eu falei com elas que durante um período, eu ia me ausentar. Por causa, aí eu dei a desculpa que era da faculdade, mas não era por causa da faculdade. Deus queria trabalhar no meu coração e na minha vida individualmente, e eu precisava desse tempo com Deus, que eu não estava sabendo lidar com aquela situação. Eu estava muito fraca espiritualmente, eu estava muito fria na fé, literalmente. Eu abri a boca e não conseguia adorar a Deus, eu não conseguia orar, eu não sabia mais como orar. Eu falava, Senhor, tenha misericórdia na minha vida. Se o Senhor me abandonar, o que será de mim? Então, queridos, eu fiquei ali, conversei com as meninas e me ausentei no ministério. Durante esse período, eu formei. Deus, com muita paz, com muita tranquilidade, Deus abençoou tão tremendamente, trouxe um outro orientador no meu último período de curso, tão calmo, tão paciente, que me orientou e que eu consegui concluir minha monografia. Consegui concluir assim, com tanta paz, com tanta tranquilidade, com tanta alegria no Senhor, consegui concluir. E eu lembro ali, já por volta do mês de junho, após eu apresentar minha monografia, tinha uma das meninas do ministério que fazia balé comigo numa academia. Então a gente sempre se via nos sábados, ela sempre conversava comigo e tudo. E assim, queridos, nós sempre tivemos roupas no ministério. Sempre Deus usou pessoas, usou pastores e outras pessoas da igreja para poder estar nos abençoando. Mas a maior parte dos nossos figurinos, a partir do momento que Deus me plantou ali, eram criações que Deus abençoava e que nós fazíamos para o grupo todo. Então nós tínhamos a seguinte temática, que todas as roupas que nós fizemos eram do ministério. Isso, cada um ficava com a sua roupa, pagava pela sua roupa, pelo seu figurino,
Mas depois, se fosse do seu coração, da sua vontade, quando ela saísse e quisesse doar, ela poderia doar. E eu fiz uma coisa muito errada, porque quando eu tomei conta do ministério, dessa questão do ministério dos figurinos, era tudo assim, as coisas ficavam impecáveis, eu não deixava as meninas devolverem roupa suja, eu organizava, a gente tinha um guarda-roupa na igreja, na última salinha assim, bem em cima do templo, perto da sala de dança, nós tínhamos uma salinha, e ali eu preparei, e eu com muito amor cuidava dos figurinos, trazia muito das vezes para minha mãe lavar, e ela brigava muito comigo. Eu falei, mãe, me ajuda aí que eu te dou o dinheiro depois, você ela lava essas roupas para mim. E eu organizava tudo, com muito amor, organizava tudo. E eu via que nem todas as meninas tinham esse amor, esse cuidado que eu tinha. E eu, assim, quando eu comecei a ter esse cuidado, eu caí assim na falta de sabedoria de criar um termo de compromisso, né, de doação de roupa, que quando a pessoa entrasse no ministério assinaria esse termo, e após sair do ministério, ela se comprometeria a entregar esse termo de compromisso, entregar esse figurino que estivesse com ela, porque estava constando o termo de compromisso, que ela estava doando, então ela já estava ciente. Mas só, queridos, isso foi uma falha enorme que eu fiz, porque nem todas as pessoas viam essa parte do cuidado, do amor pelas coisas de Deus como eu via. Então eu fiz isso, então as pessoas se sentiam meio que obrigada, e eu demorei um tempo para perceber isso. Quando eu percebi que as meninas estavam meio relaxadas, devolvendo as roupas sujas, então, vamos supor, ia um grupo ministrar, elas jogavam literalmente as roupas no armário, fedendo, mau cheiro, suado, nem se preocupavam. Então, quando as outras meninas iam ministrar no outro domingo, precisavam da roupa, as roupas estavam sujas. Então, isso assim, foi me cansando tanto, foi me desgastando tanto, e que as meninas começaram a ficarem com raiva mesmo de mim, que eu sempre fui muito rígida com isso, pegava no pé, se me entregava roupa suja, eu mandava voltar para casa para poder lavar, que eu não ia receber aquela roupa. Eu falava assim, meninas, vocês têm que ter cuidado, isso é para Deus. Se vocês cuidam da sua casa, do seu quarto, das suas coisas com amor para Deus, tem que ser em dobro, você tem que fazer as coisas para Deus com excelência. Só que eu não posso enfiar nada na cabeça de ninguém, e isso demorou um tempo, então eu fui sentindo isso a duras penas. Quando eu percebi isso, o que eu fiz? Peguei todas as minhas roupas que eu tinha feito do ministério, todas as roupas que eu usava do ministério, e trouxe para minha casa. Guardei no meu armário. Eram muitas roupas, tinha que apertar minhas roupas, mas eu colocava, cuidava tudo do jeito que eu gostava. Eu não tinha que me preocupar mais, porque eu sabia que quando eu fosse ministrar, minha roupa estaria limpa, que eu ia usar, depois ia ter o mesmo cuidado de lavar, de guardar limpa, do jeito que eu gostava de cuidar. Então, depois que eu saí do ministério, eu permaneci, me afastei do ministério, permaneci com os figurinos, todos os figurinos que eu usava, os figurinos que eu comprei, os que eu não comprei, que era doação da igreja, mas que eu usava em ministrações da igreja. Fiquei com os figurinos em casa, guardados. Aí uma das minhas irmãs, a Alexandra, me pediu um figurino emprestado. E eu virei para ela e falei assim, para poder ministrar na igreja. Eu falei assim, Alexandra, você não me leva a mão, não, mas eu não empresto as minhas roupas. As minhas roupas que eu ministro, que eu faço, que eu cuido com tanto amor e carinho, eu não empresto, mas não é por ser você. Porque eu sei que você é cuidadosa, mas eu sei que se outra pessoa pegar e sair, né, se sair fora da sua atenção à roupa, eu sei que as meninas não têm o mesmo cuidado. Então eu não gostaria, e eu não vou emprestar por esse motivo. Então passaram-se 2 dias. Ela falou comigo que entendia de uma certa forma, mas por outro lado não entendia, porque a roupa era do ministério. Eu falei assim, não, as roupas são minhas, as que estão no ministério eu vou devolver, mas as que eu fiz vão ficar comigo, porque até então eu não saí do ministério. Eu pretendo voltar agora mês que vem, eu falei com ela, eu pretendo voltar agora nas férias. Como é que vai fazer? Cada um tem que ter seu figurino, então quem entrou tem que estar providenciando. E ela falou que não concordava muito, mas ela entendia a minha posição e não me questionou. E foi embora.
Aí nisso passaram-se 2 dias, a líder do ministério me ligou muito brava, muito nervosa, só de si. Me perguntando por que eu não quis entregar a roupa para a eleição. Então a Agatha me pediu a roupa e eu falei com ela que eu não ia entregar a roupa, que a roupa era minha, que eu tinha feito, que eu cuidava das coisas, né, que eu fazia as coisas para Deus com muito amor e que as meninas não tinham esse cuidado no ministério. Infelizmente eu gostaria de emprestar, só que elas não tinham esse cuidado. E eu sei ali no telefone mesmo, ela muito descontrolada, começou a falar palavras muito duras comigo, começou a me machucar. Porque as palavras dela começaram a entrar como uma espada de 2 gumes, que me cortavam dos 2 lados. Até o ponto que ela chegou a me chamar de ladra, falando que eu roubei as roupas do ministério. Queridos, isso para mim foi a gota d'água. Foi como se o meu mundo desmoronasse. Deus já estava me preparando para voltar a ministrar, que não fosse ali naquela igreja. Mas Deus já estava trabalhando comigo durante esse processo, durante esse período que eu fiquei fora. Deus trabalhou. Foi como se tudo que Deus fez foi em vão. Todas as orações, todos os jejuns, tudo que eu fiz fosse em vão. Porque ali, queridos, eu vou falar com vocês. Eu também sou humana, eu errei. Eu também, na hora da raiva, eu falei palavras duras com ela também. Sabe, eu confrontei também por telefone. Sabe, e nós discutimos muito feio. E assim, eu fiquei com uma tristeza, um ódio tão grande no meu coração. Eu falei, Senhor, o que essas pessoas estão fazendo ali que falam que servem ao Senhor? Mas se uma líder do ministério trata uma das suas ovelhas dessa forma, meu Deus, o que elas estão aprendendo ali? Eu sei que a partir do momento veio um sentimento de revolta, de raiva, de mágoa, tudo junto ao mesmo tempo, invadiu meu coração. E eu não conseguia me desfazer daquele sentimento ruim. E eu conversando com meu esposo tomou as minhas dores. Nós chegamos para o pastor da igreja, explicamos para ele a situação, contamos para ele, eu expliquei a versão, falei que eu também fui errada da forma que eu agi com ela, que também eu fui muito errada, que era da forma que ela agiu. E o pastor ali naquele momento não teve sabedoria para lidar com a situação. Ele simplesmente falou que ia marcar uma reunião para resolver, mas não resolveu. Eu orei, pedi a Deus e dei o prazo para o pastor resolver aquilo em uma semana. E eu e meu esposo, nós já tínhamos decidido que dentro de uma semana, se o pastor não resolvesse aquela situação, para que nós continuássemos na igreja, nós íamos sair dali. E que aí passou uma semana em nada, 2 semanas em nada. E eu virei para o meu esposo e falei assim, e aí, amor, o que a gente vai fazer? Ele falou assim, não, nós já tínhamos falado com o pastor que se ele não resolvesse, a gente não ia mais continuar, então vamos sair. Eu sei assim, que essa foi uma decisão tão difícil. Hoje eu entendo a decisão que nós tomamos. Mas eu vejo assim, que eu fui tão responsável, sabe, no que eu causei, na ferida que eu causei também na vida do meu esposo. Porque aquele ministério que ele tinha lindo demais, sabe, de pregar para as pessoas que precisavam, que ansiavam pelo amor de Deus, que eram sedentas pelo amor de Deus, pessoas viciadas, que eram restauradas, aquele ministério, com mais de 10 anos de vida, foi cessado ali. E aquilo, aquela decisão, me doeu tanto, não de eu sair da igreja, mas do meu esposo abrir mão desse ministério tão lindo que Deus vinha trabalhando na vida dele e na vida daqueles irmãos durante todo aquele tempo. E eu fiquei com isso no meu coração. Então, assim, os anos foram passando, sabe, o tempo foi passando e eu não queria saber mais de ministrar, não queria saber mais de louvar a Deus. E eu fiquei com aquele sentimento ruim um tempo dentro de mim, sabe? Mas eu orava, pedia a Deus, Senhor, tira esse sentimento de mim, eu não quero sentir isso, eu não quero sentir raiva de ninguém, não quero sentir mágoa, mas tira isso dentro de mim. E eu lembro assim que cada ministração, cada culto que eu ia, nós saímos da igreja, nós não firmamos em nenhum lugar, nós ficamos durante um bom tempo, uns 2 anos, em uma igreja, em outra, em igreja, em outra, mas nunca firmamos. Nunca nós
nós firmamos em uma igreja a partir de então. Então, quando Deus pegou e falou comigo que Ele precisava me curar, só que para Ele me curar eu precisava deixar. E que eu não estava abrindo meu coração. Por isso que eu ainda sentia remorso quando alguém tocava no assunto. Eu via alguma daquelas pessoas no ministério, eu fiquei numa depressão, uma tristeza tão profunda, porque pessoas que diziam que eram minhas amigas, depois que aconteceu a situação, mas ninguém me ligou, mas ninguém me visitou. Era como se eu não existisse mais. Então eu vejo que isso foi o que mais me machucou. Que o tempo que eu precisava mais da amizade, assim, mesmo nós erramos. Mas igual a líder não procurou consertar o erro, eu não procurei, e foram deixando, né? Que elas foram me isolando, e o tempo foi passando, e aquele machucado foi ficando cada vez mais profundo. Até que então passaram-se um ano, queridos, um ano, sabe? Eu achava que eu havia sido curada, mas eu não tinha sido ainda. Eu já havia pedido a Deus para poder entrar no meu coração para me curar, mas Deus não havia me curado. Então passou um ano, a líder do ministério, ela combinou com meu esposo que ela me ligava, eu não conseguia nem falar com ela no telefone mais, eu não atendia as ligações dela. Quando eu vi o número dela gravado, ela me ligava, o telefone tocava, eu deixava tocar, não queria falar com ela. Então depois de um ano, ela combinou com meu esposo e veio até a minha casa, sabe? E veio me pedir perdão pela forma que ela agiu comigo, que Deus havia incomodado ela, e que durante esse tempo ela não tinha paz. Deus sempre trazia aquele acontecimento, aquele ocorrido na mente dela, no coração dela, e que ela não estava tendo paz. Deus estava incomodando o tempo todo. E eu ali, irmão, sabe, eu perdoei, sabe, mas assim, eu não perdoei de coração. Eu falei, não, eu te perdoo, Deus, quero te pedir perdão também, mas o processo de cura vai muito além do que pedir perdão. Pedir perdão ali foi apenas o primeiro passo do meu conserto com Deus. Então, a partir daquele momento ali, eu falei com ela que eu havia perdoado, mas falei da boca para fora, eu não perdoei de coração. E Deus começou a me confrontar. Eu ia nos cultos, Deus me confrontava com a palavra, Deus usava pessoas para poder me incomodar, me confrontar. Eu orava e Deus me confrontava na palavra dele. Deus falava, filho, o que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo com a sua vida? Eu te quero aqui na minha presença, perto de mim. E eu falava, Senhor, me ajuda, porque eu não consigo sair de onde eu me enfiei. E eu pedia para Deus ter misericórdia, mas Deus é tão bom, tão pleno, tão maravilhoso, tão lindo, que Ele, na sua infinita misericórdia, mesmo quando nós não merecemos, Ele nos resgata do mais profundo abismo que nós nos encontramos. E eu vi, sabe, Deus me estender a mão e me resgatar. Então, assim, quando foi isso, o tempo se passou, praticamente, mas quase um ano depois. E Deus tocou no coração da minha irmã para poder me convidar, Gisele, e para me convidar para participar do primeiro congresso de mulheres da igreja quadrangular. E assim, da outra vez ela me chamou e falou comigo que foi bênção. E eu assim, falei que iria ir e tal, mas não fiz nenhum esforço. Aí dessa vez, queridos, ela me avisou com bastante antecedência. E assim, eu plantei aqui no meu coração, falei, Senhor, eu quero ir nesse congresso. E Deus começou a trabalhar no meu coração. Eu comecei a orar, comecei a jejuar. E comecei a ter uma vida de intimidade com Deus. Comecei a restaurar a minha santidade com Deus ali. E Deus foi me falando quanto Ele me amava, quanto Ele me queria ali na presença dEle. E eu lembro assim que eu já tinha programado tudo. Mas próximo de ir para o congresso, foi acontecer um monte de empecilhos, foi dando tudo errado. O pessoal começando primeiro pelo dinheiro. Eu ia ter o dinheiro, depois não tinha mais. Aí Deus abençoou que meu esposo pagou o congresso para mim. Depois
eu ia com as meninas junto lá um dia antes, íamos sair na quinta-feira bem cedo, o congresso é quinta, sexta e sábado, onde nós ficávamos hospedados no Sesc, de Venda Nova, né, para receber as ministrações. Ali a gente está mais voltado com a vida para Deus mesmo. E ali no meu trabalho eles não quiseram me dispensar na quinta-feira. Igual eu dava aula, na época eu dava aula, a professora dava aula. Então eles não quiseram minha chefe não quis me dispensar. Eu já tinha combinado tudo com ela meses antes, já estava de acordo. E quando chegou na véspera, assim, ia ter um monte de evento na escola, ela não quis me liberar. Falou que o máximo que ela podia me liberar era na sexta-feira. Era na sexta-feira. Então aconteceu, irmãos, Deus proporcionou tudo, que até o transporte para eu ir, Deus proporcionou. Ele tirou até o medo que eu tinha no meu coração. Então chegando ali, desde o momento que eu fui, mas quando eu cheguei ali, eu senti a presença de Deus tão forte naquele lugar, na ministração, na vida daquelas mulheres que estavam ali, louvando a Deus, dançando, ministrando. E eu vi o temor de Deus dentro da minha vida. E Deus começou a me incomodar, e eu comecei a falar: Senhor, eis-me aqui, Senhor, toque meu coração, fala comigo aquilo que o Senhor quer, eu preciso ouvir, eu preciso ser curado completamente. E foi ali, irmãos, naquele congresso, que Deus me curou lá no fundo da minha alma. Deus entrou lá no fundo, me tirou todo mal, todo rancor, toda raiva, toda mágoa da raiz. Eu vou falar com vocês, não foi fácil, foi doloroso demais. Mas glória a Deus, eu glorifico a Deus por Ele ter tido misericórdia da minha vida mais uma vez. Não é a primeira vez que Deus tem misericórdia, que Deus me resgata dos caminhos errados, das escolhas erradas que eu faço. Então ali Deus começou a trabalhar na minha vida e me restaurou tremendamente. E de lá pra cá, eu lembro assim que eu ministrei, Deus trabalhou no meu coração. Depois já tinha muito tempo que eu não ministrava. E Deus falou comigo. E Deus, assim, quando eu fui preparar a minha mala, Deus falou assim comigo. Eu recebi um convite antes para poder ministrar, eu falei que eu não queria. E Deus, quando eu fui arrumar minha mala, Deus falou assim: separa o seu figurinho, separa esse figurinho. Deus me mostrou, Deus falando comigo: separa esse figurinho. Filha, separa, você vai ministrar. Eu falava assim: não, Deus, eu não vou separar a roupa, não. Lembra que eu já recusei teu convite? Eu não vou ministrar, não, Senhor. Eu não estou preparada. Eu estou precisando receber. Eu estou fraca, Senhor. Não tem nada para dar. Eu estou precisando. Eu estou sedenta pelo seu amor. Eu disse: não vou levar, não. E Deus me incomodando. E eu orando e jejuando e buscando muito de Deus. E quando foi assim, na última noite que eu tinha que já deixar minha mala pronta, no outro dia para eu levar para minha irmã, para a casa da minha irmã, para eu levar as minhas coisas, Deus não deixou dormir. Deus me incomodou a noite inteira, até eu levantar e colocar minhas malas já prontas, irmãos, e colocar aquele figurino que Deus queria que eu colocasse lá. Deus me confrontando o tempo todo. Aí na hora que eu obedeci, eu falei assim: não, eu já desobedeci uma vez e sofri demais, eu não vou desobedecer de novo. Tá bom, Senhor, eu vou ser obediente agora, eu vou obedecer. Aí eu peguei o figurino que Deus pediu para me colocar. Deus me ordenou, né? Ele pediu, porque ele me incomodou tanto. Eu falei assim: não, eu vou obedecer para eu dormir, porque já era quase 3 horas da manhã, eu não tinha conseguido dormir aí, no outro dia ainda tinha que ir para aula. E eu peguei e coloquei na mala. Irmãos, a partir do momento que eu coloquei, obedeci, Deus me deu uma noite tranquila de sono. Consegui descansar no Senhor. Aí chegando ali naquele congresso, Deus começou a trabalhar, a falar na minha vida de tudo que eu tinha passado para poder chegar até Ele. Tudo que Deus tinha feito na minha vida, e que isso não era nada, que isso era apenas o começo. Que o propósito de Deus na minha vida ainda ia se cumprir. Porque Ele tinha me escolhido desde o ventre da minha mãe, porque eu não entendia os propósitos de Deus. Os propósitos dele eram muito maior para mim do que aquilo que eu queria para mim mesmo. Os planos de Deus
simples, é muito melhor, é muito maravilhoso, é muito maior que tudo aquilo que a gente pode imaginar. Aos nossos olhos humanos, sabe? As coisas de Deus, é sobrenatural os planos de Deus para a nossa vida. Então eu entrei ali, sabe? E me entreguei, falei, Senhor, eis-me aqui. Sou um vaso em tuas mãos, me quebre cada pedacinho, Senhor. Tira toda mágoa, todo rancor, todo ódio, toda raiva, tira toda dor e me molda, Senhor. Não me faz de novo, não cola os pedaços, Senhor. Me tritura mesmo, me faz de novo um vaso novo. Acho que no momento que eu me coloquei diante de Deus, Deus me quebrantou, Deus me trabalhou e me fez um vaso novo. E quando na primeira noite que eu ministrei, né, ainda não era, foi à tarde, e ficou meio indeciso, não sabia se eu ia ministrar, se eu não ia. E eu lembro que a Ju virou e falou assim, não. Juliana falou, não, tenha fé, pode arrumar aí que você vai ministrar. E eu não tinha nem certeza. E assim, a minha fé, ela foi tão pouca, foi tão pequena. E que ela falou assim, não, você vai, pode arrumar que você vai ministrar. Então naquela tarde de sábado ali, quando eu desci, que eu cheguei no salão, passaram-se um pouco e Deus pegou e trabalhou na minha vida. Foi algo tão, eu falo assim, não tem nem palavras para explicar. Foi algo tão assim, sobrenatural, só quem sente mesmo, para poder entender o que Deus fez na minha vida ali. Ali foi um momento de cura, um momento de restauração mesmo na minha vida, que Deus me curou e me restaurou por completo. Que eu não sentia o chão, eu não sentia as pessoas, eu não sentia o lugar, eu só sentia Deus. É como se uma chama de fogo viesse do céu e me queimasse da planta dos pés ao alto da minha cabeça. Eu abri os meus olhos e via só Deus. E naquilo eu me regozijava na presença do Senhor e adorava e glorificava ao Senhor e não via mais nada. E Deus vem falando no meu coração, a partir dali, que Ele estava trazendo a cura na minha vida. E que era um processo de libertação. Mas como eu tinha aberto meu coração para Ele, que Ele ia entrar, ia fazer morada, que Ele ia limpar, e tudo aquilo que não lhe agradava, e Ele estava tirando. Então, como vocês podem ver depois, tem essa ministração minha no blog de palavras, né, que geram vidas. Vocês depois podem estar entrando e estar compartilhando e o que Deus fez na minha vida, que Deus possa estar fazendo mesmo na vida de vocês. Então você que está há muito tempo parado, que está morto no ministério, que você está muito tempo sentado, que está desmotivado, que você foi ferido, que você foi machucado, alguma palavra de algum irmão, até mesmo da sua mãe, que proferiu uma palavra que te matou, que matou seu ministério, que cortou essa raiz que era a paixão da sua vida. Que Deus possa estar trabalhando na sua vida, assim como Ele trabalhou na minha vida e Ele tem trabalhado. Que Ele possa estar resgatando os teus sonhos, que Deus possa estar te levando a lugares que você não imagina. Mas que Deus possa estar fazendo os planos dele se cumprir na sua vida. Assim como Deus está fazendo, os planos dele estão se cumprindo na minha vida. Eu nunca ia imaginar que eu iria estar hoje dando meu testemunho para vocês. Mas eu vejo assim que é o cuidado de Deus o tempo todo. E Deus, assim, a partir daquele momento, eu fui convidada para poder ministrar à noite, mas eu vejo que não era um convite, não. Era Deus querendo agir na vida daquelas mulheres ali. E Deus virou para mim, e Deus falou no meu coração ali, falou assim, filha, você vai ministrar cura. Você vai ministrar cura, que as mulheres que estão aqui precisam de cura. E a minha palavra, que gera vida em cada coração que está sedento, cada coração que está ferido, como o seu estava ferido e machucado, precisa ser curado. E eu falei assim, Senhor, então me usa, que eu venha ser canal, que todo o meu eu venha cair por terra. E a partir dali, irmãs, eu na hora, eu não via nada. Quando eu vi a ministração depois
Depois, um tempo depois, eu falei assim, obrigada, Senhor, por ter feito o propósito, o seu propósito se cumprir na minha vida. E teve uma pastora que Deus usou para poder trazer uma palavra ao meu coração. E que uma palavra assim, muito forte, e que eu na hora eu não entendi o que Deus estava falando comigo. E hoje assim, quase se passa um ano depois que eu vim entender qual que é o propósito de Deus na minha vida. A palavra que essa pastora, que é uma bênção também, que me adotou como filha espiritual, que eu amo demais, foi a seguinte, que Deus usou para ela falar comigo. A referência é Isaías 61:7. Fala assim: em lugar de vossa vergonha, tereis dupla honra, em lugar da afronta. Exultareis na nossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Queridos, eu na hora, eu glorificava e agradecia a Deus, mas não entendia o teor, qual era o conteúdo que Deus estava querendo falar comigo ali. Eu falei assim, Senhor, será que depois do tempo que eu passei, eu comecei a refletir nessa palavra, eu falei assim, será que é material? Será que é no emprego? Será que é nos estudos? Não sei. E eu comecei a perguntar para Deus. Aí eu peguei e falei assim, não, material não pode ser porque eu estou desempregada agora. Aí eu falei, Senhor, como pode ser no material se o emprego que eu tinha, eu não tenho mais? O Senhor me fez lembrar que aquilo que me marcava tanto, que me confrontava tanto, mas que cada momento que eu tive ali, dando aula para aquelas crianças que eu dava aula de dança, que eu levava o amor de Deus. Deus me dava estratégias, que eu levava hinos, corinhos. Então na hora do alongamento, sabe, eu colocava os corinhos ali e ministrava sobre a vida daquelas crianças. Então Deus sempre me dando estratégia. Então como eu pregava, né, a vida daquelas crianças, elas ficavam mais calmas, paravam de brigar, eu conseguia dar minha aula. E comecei a ouvir o cuidado de Deus. Então eu comecei a montar coreografias evangélicas, sempre ministrando, orando, pedindo a Deus pela vida daquelas crianças. Então, eu comecei a ser confrontada. Porque quando Deus te planta no lugar, irmãos, não é pra você ficar calado, não. É pra você falar do amor dele. E eu sei que eu buscava estratégia, toda a brecha que eu tinha, eu falava do amor de Deus. Então, em meio assim, a muita discórdia mesmo, muito espírito mesmo das trevas que procurava prevalecer, eu falei assim, não, maior é o que está em mim do que está no mundo. Eu não aceito nada de ruim profetizar sobre a vida dessas crianças. E eu orava e pedia a Deus sempre pela vida dos meus alunos, e assim como eu sempre busco, peço, continuo pedindo. Então, assim, eu via como eu era confrontada. Então, o que eu vejo hoje essa palavra, irmãos, eu entendo que não é questão de material, não é questão de estudos, não é questão de família. E Deus estava falando em relação ao ministério mesmo, ao chamado dele para a minha vida, ao ministério da dança. Porque às vezes que eu fui envergonhada, que o diabo tentou me envergonhar em meio a muitas situações da minha vida, que eu passei assim, por dificuldades difíceis demais. Que eu cheguei a chorar mesmo, que eu falei, Senhor, eu não aguento mais isso. É difícil demais. E Deus sempre me confortava. Filha, eu estou aqui, eu não desamparei, eu estou do seu lado, seja forte, fica firme. Eis que eu não vou te deixar ser envergonhada. Então Deus está me trazendo no meu coração essa palavra, em lugar de vergonha, onde o diabo tentava me envergonhar ali, o meu testemunho, me afrontar diante dos meus alunos. Nem surgia cada situação que é coisa assim de louco, não tem como explicar. Então eu via todas as ações, o diabo tentava fazer armadilhas para poder me confrontar mesmo, para eu poder cair. E algumas vezes eu tropeçava nessas armadilhas e falei, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Eu sei que o Senhor me plantou aqui para poder fazer diferença nesse lugar, fazer diferença na vida dessas crianças, mas eu não estou aguentando mais, meu Deus. Me ajuda, seja meu suporte, me fortaleça, porque sem o Senhor eu não dou conta. E eu sei assim que o quanto eu fiquei ali, o tempo que eu fiquei naquelas escolas,
que Deus me implantou, que eu pude levar do amor dele, que eu pude, sabe, levar algo novo. Essas crianças poderam ver, não só as crianças, mas os adultos também. Aqueles que não conheciam a Deus, ver a diferença na minha vida, através do meu testemunho. Então, assim, Deus fala que Ele me dará dupla honra. Então, o que é isso? Infinito, são gozos, as alegrias, sabe? Deus fala em relação, como que eu vou dizer? As promessas de Deus para minha vida. Isso, irmãos, não é... Deus fala que o que Ele tem para mim, isso hoje aqui é só um começo. Porque Deus me falou que Ele quer me levar aonde homens não viram, onde olhos não viram e pés ainda não pisaram, onde nosso pensamento não conseguiu imaginar. E eu recebi isso no meu coração, sabe? E eu abri meu coração para Deus. Falei, Senhor, eu estou disposta. Aonde o Senhor me levar, aonde o Senhor me usar, me levar, Senhor. Eu quero ser espada, eu quero ser flecha na Tua mão, Senhor. Que o Senhor possa me lançar aonde o Senhor quer que eu seja plantada, onde o Senhor quer que eu leve, faça diferença. E eu sempre tenho buscado de Deus, Senhor, que eu não quero ser mais um desse ministério de dança, Pai. Eu quero fazer a diferença. Eu quero ser a diferença. Onde o Senhor me colocar, onde o Senhor me lançar, eu quero fazer diferença naquele lugar. Que seja numa ministração, que seja num culto, que seja numa pregação, seja onde for. Que eu nunca vou estar preparada, irmão. A gente nunca vai estar preparado. Mas eu confio tanto em Deus, eu me entreguei tanto diante de Deus, que eu sei assim, que Ele vai me preparar para cada situação, assim como Ele me preparou para esse momento. Sabe, que Deus assim me incomodou tanto, Deus já tem agido no meu coração em relação ao ministério, em relação ao chamado. Deus falou, filha, tu és minha escolhida, mas você não vai ser mais uma não, você vai ser a diferença. Você vai ser a flecha que eu vou lançar em meio às nações. Você vai ministrar palavras de cura. Você vai levar cura nos ministérios. Você vai levar cura daquelas pessoas que precisam ser curadas, precisam ser quebrantadas pelo meu amor. Aquela igreja que está fria do amor de Deus, Deus vai curar. E que Deus vai estar levando agora do teu amor e da tua cura, da tua casa, da tua vida. Onde quer que você venha estar ouvindo essa palavra, que Deus está alcançando o teu coração agora. Que Ele possa estar invadindo o teu coração. Que Deus possa estar tirando tudo aquilo que não provém dEle, tudo aquilo que tenta impedir a você de chegar mais perto dEle. Tudo aquilo que tenta matar o teu ministério, que não deixa o teu ministério fluir no Senhor, que não deixa você levar o amor do Senhor, que não deixa você entregar as boas novas do Senhor, tudo aquilo que tem atrapalhado, toda seta que o inimigo tenta lançar, que tem usado até mesmo pessoas dentro da tua casa para se levantar contra você, para acabar com o teu ministério. Deus vem estar restaurando agora, Deus vem estar curando cada ferida, Deus vem estar restaurando a sua vida neste momento, que Deus vem estar trazendo do teu renovo espiritual sobre a sua vida, que Deus vem estar restaurando e que você possa estar abrindo o seu coração, assim como Deus curou a minha vida, que Deus trouxe novo fôlego de vida em minha alma, Deus possa trazer em dobro na sua vida agora, neste momento, que o Senhor possa estar derramando da tua unção, que Ele possa estar trazendo na multiplicação de cura, de profetiza. Se é palavra de cura que você precisa, que receba a cura, que seja física, receba a cura neste momento, que seja espiritual, que Deus venha estar trazendo a cura espiritual que você precisa. Se é a cura da sua família, que Deus venha estar trazendo, que a sua cura pessoal, que Deus venha estar te curando agora, neste momento. Eu não sei qual área da sua vida que você precisa de cura, mas se você está ouvindo este testemunho, é porque Deus já
vida e Deus tinha um propósito na sua vida. Antes de você ligar o seu DVD, antes de você ligar a internet, Deus já tinha sua palavra, do teu renovo, do teu amor para levar para a tua vida nessa tarde, minha irmã. Então que você possa abrir o seu coração e deixar mesmo Deus entrar e se quebrantar na tua presença. Porque nós precisamos ter intimidade contigo, Senhor. O que vale, Senhor, ganharmos o mundo inteiro se não salvamos, Senhor, nossa própria alma. Senhor, nós precisamos ser salvos no Senhor, nós precisamos ser curados no Senhor. Pai, que o teu chamado para cada vida, Senhor, venha se cumprir em cada vida, que o Senhor venha restaurar, que cada palavra, Pai, o Senhor venha sarar. Meu Deus, que o Senhor possa estar vindo de encontro agora com cada vida neste momento, meu Deus, e venha trazendo o teu renovo, Pai, sobrenatural, Senhor, e cantando, Senhor, e cantando. Ah, Senhor, derrama cura sobre essas vidas, Senhor, derrama, Senhor, a tua unção sobrenatural, Senhor, e derrama, 20 vezes mais, 100 vezes mais, meu Deus, o Senhor está derramando no teu amor sobre essas vidas, ó Pai, aonde quer que elas se encontrem neste momento, derrama, meu Deus, neste possam ser momento, visitadas pelo teu Espírito Pai, que elas venham ser lavadas pelo Santo, Senhor, que elas venham ser restauradas, Senhor, Pai, que elas venham voltar ao primeiro amor, Pai, que elas venham se apaixonar de novo pelo Senhor, Pai, que elas venham se apaixonar ao primeiro amor, Pai, oh meu Deus, faz, oh Pai, que o Senhor possa restaurar vidas, que o Senhor possa restaurar ministérios, Pai, que o Senhor possa ministrar casamentos, Pai, restaurando, restaurar a comunhão, Senhor, a comunhão, a fidelidade, o compromisso, a aliança que foi quebrada, que ela possa ser restaurada neste dia. Pai, traz o retorno, traz o avivamento, traz o primeiro amor, Senhor, porque tudo, Senhor, assim, Pai, como o Senhor tem feito na vida da Graziele, Senhor, assim como o Senhor tem feito sobre o seu lar, sobre a vida do seu cônjuge, que o Senhor possa ir de encontro a lares nesta tarde, ó Pai amado, que cada um, Pai, que recebeu, ó Pai amado, essa ministração não venha ser mais o mesmo, não venha ser a mesma, mas que ele venha ser transformado, ele venha ser curado. Agora no seu coração, ah, Pai, que essa palavra ela venha ser real, ela venha trazer fôlego de vida novamente, Pai. Se necessário for, Pai, faça como o Senhor fez ali com aqueles nossos secos, sopra novamente fôlego de vida, ressuscita, oh Pai, restaura os sonhos que estão oh Deus, mortos, sim, Jesus. Levanta, Pai, levanta famílias, levanta, Pai, igrejas, levanta ministros, levanta ministérios, levanta pessoas, Pai. Senhor, levanta pessoas, ensina o teu povo a viver, Pai, segundo a tua palavra, Jesus. Nos ensina, Pai, estarmos firmados em Ti, e não em placas, não em homens ou mulheres, mas no Senhor, Pai, que possamos olhar para o alto, da onde vem o nosso socorro, e o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Pai, vai de encontro, assim como o Senhor tem transformado a vida da tua filha, transforma vidas, assim como a tua palavra nos diz, Pai, que tudo nós podemos daquele que nos fortalece, e cada um que receber essa ministração possa se sentir fortalecido em Ti. Ah, Pai, que todo aquele que crê que pode todas as coisas em Ti, que ele realmente possa entender, Pai, que no mundo, Pai, existe uma promessa do Senhor, que no mundo nós teríamos aflições, mas o Senhor também nos diz para ter bom ânimo, porque o Senhor é conosco, porque o Senhor venceu, e o Senhor conosco nós venceremos. Ah, Pai. Verdade, meu Deus, nós Visita, Pai. Meu Deus, visita assim, Senhor. Visita cada lar e cada vida. É o que nós te pedimos, Pai, e desde já te agradecemos. Senhor, maravilhoso, Senhor, obrigado. Sim, Jesus.
Ah, queridos, como é bom poder compartilhar do que Deus tem feito. Como foi gostoso desfrutar do que Deus tem feito na vida da Graziele. E eu sei que isso é só o começo, porque Deus só começou. A palavra dele diz que aquele que começou a boa obra nas nossas vidas, ele é fiel para cumprir até o fim. Então, querido, se Deus começou uma obra na sua vida, e muitos dizem por que você não tem conseguido caminhar, por que você tem passado escassez, por que você tem enfrentado enfermidade, por que as portas têm estado fechadas para você. Querido, não se importa com as circunstâncias, mas esteja firmado na fidelidade daquele que é fiel para cumprir até o fim. Aquele que começou uma obra, ele é fiel. E pode ter certeza que se ele começou, ele concluirá. Porque ele não é filho do homem para que mintas, nem filho do homem para voltar atrás das suas promessas. Aqui está a prova viva de algo que Deus tem feito, de algo que Deus tem prometido e se cumprido na vida da Graziele. Eu, como irmã dela, testemunho que Deus tem feito maravilhas. Deus tem curado, Deus tem tirado carrapichos. E eu ministro sobre a sua vida. Receba a cura do Senhor aí na tua casa, onde você está. Seja liberto pelo poder que há no nome de Jesus. Seja transformado pelo poder que há no nome do Senhor. Porque somente o Senhor pode transformar a sua vida. Eu agradeço a tua presença. Eu agradeço você ter se disposto a nos ouvir nessa tarde. E que Deus realmente possa fazer a diferença na sua vida. E que você possa entrar em contato conosco. Eu te faço um desafio. Entre em contato conosco, faça como a Graziele fez, venha compartilhar conosco do que Deus tem feito na sua vida. Não se cale, mas testemunhe de tudo aquilo que Deus tem feito, porque todo louvor e toda glória seja dada ao Senhor. Muito obrigada, até o nosso próximo encontro. Jesus vos abençoe. Amém.